Sou eu, Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Juízes 1 e 2. Novas conquistas pelas tribos, Otoniel conquista Debir e outras conquistas, terra não conquistada pelos israelitas, Deus repreende os israelitas e a morte de Josué. Vamos lá. Juízes 1. E sucedeu depois da morte de José que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem entre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas suas mãos os cananeus, perezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos perezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e o prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tornando-a, feriram-na ao fio da espada e puseram fogo na cidade. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomando-a e feriram-na a fio de espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a peleja contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriat Arba, e feriram a Sesai e a Imã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Derbi, que outrora era o nome de Derbi, Kiriat Safer. E disse Caleb: Quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar-lhe, darei a minha filha Axa por mulher. E tornou-a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento e Caleb lhe deu que é, lhe disse, o que é que tens? E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos de Quenel, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate.
e totalmente a destruíram. E chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tornou mais Judá a Gaza com o seu termo e a Ascalon com o seu termo e a Ecrom com o seu termo. E estava o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebron a Caleb como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Os jebuseus ficaram e habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: Ora, mostre-nos a entrada da cidade. E usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram-na a fio de espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem de Taanac, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os seus lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez os cananeus tributários, porém não os expulsou de tudo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando com eles e foram tributários. Tampouco Asser expulsou os moradores de Asa, nem os moradores de Sidom, como nem de Aab, nem de Aquizib, nem de Elba, nem de Afec e nem de Reob. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eri, em Aijalon, em Saalbim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida a Acrabim, desde a penha e dali para cima. Juízes 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal
a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecesse à minha voz. Por que fizessem isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo lamentou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se aos filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais e outras gerações após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram a Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que habitavam ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram a ira de Deus, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Asterote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram e entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os despojaram. E levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os despojaram, porém tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho